Olá, eu sou o Charlie. E aí, eu sou o Luiz. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast do Fórum Nerd. Bom, antes de começar o episódio, só lembrar que o Pauta Quente é um podcast semanal que a gente faz aqui no Spotify e no YouTube. A gente comenta as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala dos trailers da semana, as notícias de filmes, séries e de vez em quando jogos, mas a gente comenta a maioria das coisas relevantes da semana. Bom, pessoal, mas antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, né? Acesse o nosso site, o forumnerd.com, o Oco Acento Agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias que saem, as críticas dos principais lançamentos, artigos, listas. Postamos no site também os podcasts, tanto Pauta Quente quanto Não É Uma Cópia, nosso outro podcast. Siga a gente nas redes sociais, no @FórumNerd, no Instagram e no TikTok, o @Nerd_Fórum no Twitter. Siga a gente no nosso canal do YouTube, onde semanalmente, além dos podcasts, a gente também posta vídeos sobre temas variados. O nosso canal é o Fórum Nerd. Siga a gente também no seu agregador favorito de podcast, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer outro. A gente está nessas principais plataformas, postamos nossos conteúdos em áudio por lá. Siga, comente, interaja com a gente, né? No nosso site a gente também tem uma aba de comentários, onde os integrantes do FN, junto com as pessoas que lá frequentam, comentam, trocam ideia com a gente. Então vai lá, que é um espaço bem legal. É importante, nos ajuda muito e ajuda, né, a gente a continuar trazendo conteúdos cada vez mais para vocês. Certo, Charlie? Esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso aí. Então bora começar, meu vilãozinho favorito? Bora! Partiu! Bom, o Corvo é o reboot do Corvo que está sendo feito há 20 anos e não é uma zoeira. Esse filme, já teve 1.000 atores protagonizando, 20 mil diretores no comando. Por exemplo, a última versão ia ter o Jason Momoa, né? O Jason Momoa quase protagonizou esse filme. O Corvo, né, que é um quadrinho bem famoso dos anos 90, que teve uma adaptação criada pelo Brandon Lee, né, que acabou morrendo. Certo, é uma história bem famosa de Hollywood. E agora o reboot foi filmado e a Lionsgate adquiriu ele. O filme vai ser protagonizado pelo Bill Skarsgård no papel principal, cantora F.K. Twigs e o Danny Huston, né, aquele ator lá do Maravilha, Succession, o filme lá do Wolverine, o X-Men Origins Wolverine. É Nossa, um você foi filme. buscar lá no fundo esse X-Men Origins, eu nem lembrava que ele tava nesse filme. Ele é o General Striker, o cara que manipula o Logan. Cara, Nossa, mas que memória! Estou incrédulo. eu sou uma enciclopédia do cinema, Bruce. Falando desse primeiro filme do Wolverine, é uma enciclopédia reversa, né? Mas tudo bem, E tudo não, eu bem. tenho que Vale lembrar a tanto das informação, coisas valeu pela boas quanto das informação, coisas gostei. ruins, né? Aqui não importa, informação é informação. E esse reboot, ele. É muito engraçado que o Bill Skarsgård vai estrelar ele, porque o Alexander Skarsgård, uma época, ia estrelar esse filme. Você vê como, cara, todo mundo já teve envolvido nesse filme. O Mark Ruffalo, enfim, Hollywood inteira que tava fazendo esse filme. E o filme vai ser lançado em 2024, né, nos cinemas. Em algum momento, eles não revelaram quando, mas a Lionsgate comprou o filme. Já tá todo filmado, então não foi afetado pela greve. E eu tô bem curioso, eu nunca vi o Corvo original, mas é um filme que todo mundo fala que é muito bom. E é bem famoso por causa da morte do Brandon Lee. Você já viu o Corvo original? Você tá empolgado pra esse novo reboot do Corvo? Que vai ser dirigido, inclusive, pelo Rupert Sanders, né? O diretor do... diretor não muito bom, que ele fez aquele A Branca de Neve e o Caçador. E o filme, o remake americano, lá, o live action americano, Ghost in the Shell. Então, o diretor não é bom, mas eu tô curioso porque, principalmente pelo Bill Skarsgård, que é um ator que eu gosto muito. É curioso que o Rupert Sanders ele ficou muito famoso uma época também, na época do filme da Branca de Neve, porque teve aquelas imagens polêmicas que foi fotografado ele e a Kristen Stewart ficando, e na época ela, não lembro se ela era casada ou namorava com o Robert Pattinson, então deu uma polêmica do cacete. E isso era bem na época de Crepúsculo, né, quando, não lembro que ano exatamente, mas devia estar no terceiro ou quarto filme, então o nome dele ficou bem na boca da galera. Mas eu também não vi o filme original, e eu acho muito melhor a ideia do Bill Skarsgård nesse filme do que o Jason Momoa. Eu também gosto do Bill, acho ele um ator muito melhor que o Jason Momoa, que sei lá, no máximo é só carismático e enfim, acho que ele só deu certo ali como Aquaman mesmo, tal, e como Khal Drogo ali no início. Eu não lembro de nenhum outro papel tão relevante, tão bom dele. Duna. É verdade, eu não vi Duna, é verdade, ele tá lá, mas o papel dele é pequeno ou grande? Pequeno, mas é muito bom. Cara, o Jason Momoa, ele é um ator legal, eu gosto dele, mas aquilo, ele é um cara carismático, só que os caras têm que saber usar ele, né? O papel de Duna dele foi perfeito, é um personagem que casou muito bem com ele. Então, como Duna eu não vi, só em Game of Thrones e Aquaman são os que ficaram. Eu já assisti alguns outros filmes com ele, bem fracos, então nenhum, assim, muito memorável que vale a menção. Mas fiquei curioso, eu achei legal, assim, tanto pela história, né, que envolve o Brandon Lee, é uma história aí que todo mundo que gosta, que acompanha cinema, já deve pelo menos ter ouvido falar disso.
Pretendo assistir, sim, Charlie. Pretendo ver. Eu tô curioso, pelo menos, principalmente agora com a mudança do protagonista. O Danny Huston, apesar do filme que você citou, ele é um ator legal também. Pretendo assistir, cara. Tô curioso, sim, mas eu não vi o filme original, não. E essa cantora FK Twigs, aparentemente eles vão mudar um pouco a história, porque o Corvo é um quadrinho, né, que basicamente é um cara que a esposa dele é morta, e ele decide, tipo, treinar e se vingar de todo mundo, assim. É uma parada meio datada, esse lance da esposa morta. E essa atriz, essa cantora FK Twigs, pra quem não sabe, ela foi a atriz que namorou o Shia LaBeouf e deu um expose dele em 2021, eu acho, falando que ele era super tóxico, é um cara que abusava dela, enfim. Então é uma cantora que tá se operando e começando essa carreira como atriz. Eu estou bem curioso pra essa nova versão do Corvo, apesar do diretor. Até lá eu devo ver o original, mas eu tô bem animado, bem curioso pra esse filme. E também, essa semana passada, a gente teve a estreia do live action de One Piece, né, que fez muito sucesso, tá todo mundo aguardando muito. Eu já vi o live action, a série, tem crítica no Fórum Nerd em texto que eu fiz. Sou um grande fã de One Piece, do mangá, do anime, acompanho há mais de 10 anos o mangá semanalmente. Inclusive tem um vídeo de One Piece no canal do Fórum Nerd, deu falando um pouco sobre a minha história com One Piece, falando por que as pessoas deviam ler e assistir o mangá, então o vídeo tá bem legal. E assim, a série da Netflix fez muito sucesso, todo mundo já esperava muito isso, porque teve um marketing, uma divulgação muito grande por parte da Netflix, mesmo com a greve de atores, eles investiram muito. É uma série que custa 180 milhões de dólares, é muito cara. E a gente teve a primeira semana as views que a Netflix divulgou. A série foi assistida por mais ou menos 18,5 milhões de pessoas e foram mais de 140 milhões de horas assistidas. O que não são números tão bons comparados com Wandinha e Stranger Things, que ficaram na casa dos 40 e 50 milhões de horas e de pessoas, de views na sua primeira semana. Mas, por exemplo, foi o dobro de Sandman, né? Que Sandman foi acho que 9 milhões. Ainda são números bons. Por exemplo, o CEO da Netflix deu uma entrevista e falou que eles consideraram One Piece um grande sucesso. O diretor falou que a segunda temporada já foi totalmente escrita, eles só estão esperando a greve e a aprovação da Netflix para começar a gravar. E, né, mas, apesar de tudo isso, a Netflix até o momento não renovou One Piece. Então, vamos ver. Provavelmente eles vão renovar, porque a série foi muito bem com o público, teve uma boa recepção da crítica e teve aparentemente, né, bons números na sua primeira semana. Então, eu não gostei do live action, já dando um spoiler, mas eu sei que as pessoas no geral amaram, e então tudo bem, né? Contanto que as pessoas passem a ler o mangá e assistir o anime, conhecerem essa obra maravilhosa que é One Piece, eu tô satisfeito com esse live action, mesmo sendo meio memes, né? Assim, eu achei os números bons, eles não estão ali, eles não chegam realmente, como você citou, aí perto de Stranger Things ou Wandinha, mas ainda assim, ele fez o dobro, ou foi, eu não lembro, você comentou agora, o Sandman fez 9 milhões? Isso, fez o É, dobro do Sandman. ele fez o dobro de Sandman, então, e se você pegar, são duas obras muito conhecidas, né, eles já tinham todo um repertório atrás, antes de chegar até a plataforma da Netflix, e curioso, né, porque a Netflix, há uns anos atrás, também fez uma aposta parecida, só que a diferença é que, em vez de ser série, era um filme com Death Note, que foi um flop absurdo, as pessoas odiaram, né, o projeto, Teve o Cowboy 2017, eu Bebop, acho, né? foi? Não, sim, foi. Teve o filme do Death Note e teve a série do Cowboy Bebop de 2021. Verdade, Que eu, verdade. eu fiz crítica também, não, essa aí é horrorosa. Tipo, One Piece até vai, assim, não é tão ruim, mas o Cowboy Bebop é horroroso. E é curioso porque o Cowboy Bebop teve views muito boas, só que ele foi cancelado porque ninguém gostou, né? A crítica detestou, as pessoas não gostaram. Então foi um caso, assim, que eles cancelaram mesmo porque foi uma série muito odiada, né? Sim, e o One Piece eu também acredito que ela vai ser renovada para a segunda temporada, e eu acho que o One Piece, diferente de Cowboy Bebop ou de Death Note, eu acho que por ela ser menos pior ou ser melhor, depende aí do ponto de vista de cada um, eu acho que ela vai pegar esse público mais convencional, mais povão, não gosto de usar esse termo, mas vou usar, da Netflix, e pode tentar trazer ele para o pessoal conhecer a obra original, né, desse mundo adaptado para Netflix, como foi com Death Note, por exemplo. Eu lembro que
na época de Death Note eu li uma matéria, se eu não estiver enganado, eu acho que ele é de 2017, que o filme ele teve boas views, assim, mas, por exemplo, teve poucas pessoas que através desse filme, né, que gostaram desse filme, que quiseram conhecer a obra original, porque o filme foi tão ruim que é muito difícil, né, você encontrar alguém que tenha gostado do Death Note da Netflix, mas isso não acontece com One Piece, né, eu vejo que até hoje, não sei exatamente o dia que a série estreou, mas deve ser cerca de uma semana e meia, a galera ainda tá assistindo, tá comentando, então eu acredito que esse número de views aí ainda vai crescer mais um pouquinho também. E o Death Note é engraçado porque eles anunciaram uma sequência, né? Com o Adam Wingard voltando pra dirigir e os criadores apoiando e tudo mais. Até ano passado tava tendo notícia que eles estavam fazendo, que estavam gostando assim. Até ano passado tava saindo notícia que eles estavam fazendo essa sequência. Só que aí, do nada, Netflix meio que cancelou esse filme e anunciou que os criadores do Stranger Things estavam produzindo uma série live action de Death Note americana, tipo um reboot, ou seja, eles já estão fazendo um reboot do Death Note. E o One Piece, eu acho que tem uma parada também, que o One Piece é muito bom. E o One Piece, não só isso, mas ele é um mundo muito fascinante, muito único, e ele sabe muito bem brincar com as suas emoções. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu normalmente não choro vendo, eu já falei algumas vezes no Fórum Nerd, eu não choro muito vendo filmes, vendo séries, que tem uma barreira assim que muitas vezes eu não consigo passar, sabe? Sempre que começa a ficar triste, eu lembro que, mas isso é ficção, é uma história, sabe? São atores, tem alguém escrevendo, então isso normalmente eu não choro muito. One Piece é uma parada que eu sempre choro, eu derramo lágrimas, eu realmente fico muito emocionado, porque o texto é muito bom. O Oda é um cara que ele sabe muito bem manipular certinho, te fazer chorar. E eu acho que tem coisas, por exemplo, eu tenho visto pra quem viu o passado do Sanji, né, que é no anime, no mangá é muito triste, eu sempre me emociono também. E no mangá, e no live action, eu, por exemplo, não me emocionou, não me pegou, mas as pessoas, todo mundo que tava vendo tava chorando nessa parte. Então, ele teve esse êxito em pegar as pessoas nos sentimentos, nas piadas. Então, acho que é por isso que fez muito sucesso, assim. Eu não, como vocês sabem, eu não acompanho tanto não, né? Não acompanho nada de mangás e animes muito poucos, mais os da época que eu era criança, tal, como Dragon Ball, Pokémon e derivados. Mas na época eu não sei se fiz essa confusão no Pauta Quente da semana passada, mas se eu não fiz, eu faço aqui. Eu tava curioso, assim, eu gosto dessa ideia de você usar um lançamento como uma porta de entrada para novos fãs, sabe? Essa ideia, eu gosto porque às vezes é difícil, de repente eu não sei a sua história com One Piece, mas de repente, geralmente, né, a gente tem sempre a indicação de um amigo, de um primo ou de próprios familiares, né? Eu não sei exatamente como que você conheceu, mas eu não tive essas indicações. Na minha época, pouco era consumido, assim, a década seguinte, né, da minha, eu que sou dos anos 90, os anos 2000, isso era muito mais popular do que na minha época, então as pessoas um pouco mais novas, né, tipo do Charlie, que é cerca de 10 anos mais novo que eu, eles compraram muito mais, mas eu gosto dessa ideia, sabe, de você apresentar um universo, porém, quando você fez a crítica de One Piece, você me desanimou de assistir. Mas sabe que é uma coisa que eu tava escrevendo na crítica, que tá me irritando profundamente enquanto eu tava escrevendo a crítica, era porque muita coisa que eu tava reclamando era em comparação com o anime. E eu pensei, mas eu tenho que tentar julgar por ser uma coisa, a série pela série mesmo. Sim, como se Por fosse uma exemplo, obra isolada, né? por exemplo, eu detestei o Shanks, que é um personagem que tem lá, que é um dos personagens mais importantes de One Piece. Eu detestei o ator, a caracterização que eles fizeram, algumas cenas assim. Porque eu detestei, porque eu sei o comparativo de como é no mangá e no anime. Eu sei que, tipo, pra quem vai assistir sem nada não vai se importar, vai gostar, não vai ter problema nenhum. Então tem isso, mas ao mesmo tempo é inevitável, sabe? Por exemplo, nem eu, quando alguém vai fazer uma crítica do Rei Leão, do live action, e vai reclamar da falta de sentimento lá dos bichos de CGI, cara, você tá comparando isso porque você sabe como é na animação, então isso é inevitável. Mas, por exemplo, você, Bruce, eu acho que conhecendo você, talvez você goste do live action, mas eu não sei, sabe? Porque tem certas coisas que eu sei que você não gosta, eu acho que são de One Piece, estão impregnadas, assim, não tem nem o live action conseguiu fugir disso, mas é uma parada que eu sei que muita gente tá gostando, né? Muita gente tá conhecendo One Piece, e tem na Netflix, né? Tem um anime, acho que tem mais ou menos a metade de One Piece tá lá na Netflix dublado, a Netflix dublou One Piece, inclusive, tem tanto na Netflix
Netflix quanto no Crunchyroll, então eu realmente espero que as pessoas elas façam essa migração do live action pro anime e pro mangá, porque One Piece merece. Bilheterias da semana e A Feira 2 foi a grande estreia da semana nos cinemas mundiais, e é curioso porque o filme foi um sucesso gigante, ele já arrecadou 90,4 milhões no mundo inteiro, é um sucesso estrondoso, e curioso porque essa franquia de Invocação do Mal, ela sempre foi muito rentável pra Warner, né? Os filmes custam às vezes 16, 20 milhões e arrecadam mais de 600, de 200, 600 milhões, então é um sucesso gigantesco. E A Feira 2 também é um filme que custa bem pouquinho, custou mais ou menos 38, 40 milhões, então já meio que se pagou no primeiro final de semana, só precisa se pagar a questão do marketing e divulgação, que deve ter sido bem pequeno, né? Porque foi um filme que eu pelo menos não vi quase nenhuma divulgação. E também é engraçado como essa franquia, o último filme, A Feira 1, foi um filme que ninguém gostou. Eu não vi nenhum filme dessa franquia porque eu não sou muito chegado em terror e principalmente nesses filmes de terror, tá? De Invocação do Mal, porque eu sou um grande cagão. Mas A Feira 1 é um filme que todo mundo odiou, lançou em 2018. Não vi ninguém falando bem, todo mundo, pelo contrário, todo mundo só massacrou o filme. E mesmo assim todo mundo foi ver o segundo, e que também aparentemente falam que não é muito bom, mas mesmo assim as pessoas continuam indo, e terror é uma parada que faz muito sucesso mesmo, não tem jeito, em especial a franquia Invocação do Mal, porque se você for ver o Fale Comigo, que foi um grande sucesso do ano de terror, um filme que custou 4 milhões e arrecadou mais de 50 milhões na bilheteria total, e cara, em uma semana, um final de semana, a Feira 2 já fez quase que o dobro da bilheteria total do Fale Comigo de semanas, né? Então realmente um sucesso gigante, o filme deve passar talvez os 200 milhões na bilheteria total. Terror é uma parada que não tem jeito, é muito forte. E o Protetor 3, que estreou semana passada, teve uma queda muito grande de 65% mais ou menos. O filme tá somando uma bilheteria total no seu segundo final de semana de 108,6 milhões, que é um número ok, razoável, né? Uma queda realmente muito grande, mas ainda assim são bons números, ele deve se pagar e gerar um lucro maior para a Sony na venda na venda digital, né, e venda para streaming. Então acabou que vai ser um filme que vai fazer bons números, né, o filme do Denzel Washington, que eu vi muita gente falando bem, mas eu nunca vi nenhum filme nessa franquia do Protetor. Outro que eu nunca vi nada é o Meu Casamento Grego, agora estreou por algum motivo o Meu Casamento Grego 3, né, o terceiro filme da franquia, que fez só 13,4 milhões, é um fracasso gigantesco do ano, não deve ter não deve ter boas pernas, provavelmente, porque foi um filme também que foi odiado, assim, as notas são muito baixas, e esse filme, ele ainda não estreou no Brasil, obviamente, mas no mercado internacional não deu bom, né, engraçado que esses filmes, o primeiro foi lançado nos anos 2000, o segundo lá em 2010, 2011, e agora o terceiro em 2003, ou seja, a gente já pode esperar Meu Casamento Grego 4 em 2032, 2034. E Borons foi, infelizmente, um fracasso nos cinemas, o filme fez só 7,8 milhões, um resultado bem baixo, já anunciaram que o filme vai chegar para o aluguel digital nesse mês ainda, então foi um fracasso nos cinemas, mas é um filme que muito provavelmente vai achar uma boa audiência no digital, já que é uma comédia que todo mundo tá falando que é muito boa, é uma das comédias mais elogiadas do ano, pelos críticos e tudo mais, então é uma pena, mas estou bem ansioso para poder finalmente ver o filme, já que não tem previsão para ele chegar no Brasil ainda. E passando rapidinho pelo resto dos filmes, Besouro Azul, 114,1 milhões, teve uma boa crescida, é um filme que tá tendo até que pernas decentes, mas daqui a pouco já sai de cartaz, ele deve terminar com, sabe, no máximo 150 milhões, o que não é um bom número para os cinemas, mas resta torcer para ele conseguir achar uma boa audiência na venda digital e no HBO Max, e quem sabe ele pode acabar se transformando num sucesso, porque ainda tem pequena chance disso acontecer. Já Gran Turismo é um filme que tá com 93,7 milhões, é um resultado bem baixo também, assim como o Besouro Azul, mas esse eu acho que tá tendo um desempenho bem pior, e não é um filme barato, né, é um filme de corrida, adaptação de jogos, eu acho que a Sony esperava muito mais desse filme. Oppenheimer tá com 891,2 milhões, números insanos, não sei se deve bater 1 bilhão, muito provavelmente não, mas vai passar dos 900 milhões, o que é uma parada insana
insana, mas parabéns pro filme, o filme merece muito, que é um filmaço, um dos melhores do ano. E Barbie também, outro dos melhores do ano, tá com 1 bilhão e 404 milhões, o filme já tá em digital, né, já dá pra alugar o filme nas plataformas digitais, então é um sucesso gigante e deve dar mais um caminhão de dinheiro pra Warner nas vendas digitais. E pra terminar as bilheterias da semana, Tartarugas Ninja Caos Mutante tá com 166,9 milhões, bons números, é um filme que conseguiu ter pernas melhores, mas realmente ele já tá no digital também, mas ele vai precisar realmente da venda digital pra conseguir pagar os custos de marketing e tudo mais, porque o filme tem acho que um orçamento de 75, 80 milhões, o que é um número bom, né, conseguiu mais ou menos pagar essa parte nos cinemas, mas vai precisar realmente do valor da venda digital pra pagar o marketing e gerar um lucrozinho pra Paramount, embora a Paramount ganha muito dinheiro, as Tartarugas Ninja dão muito dinheiro com venda de bonequinho, né, de merchandise, que é uma coisa muito forte das Tartarugas, então acabou, né, sendo sucesso e vai justificar a sequência e a série animada que vai estrear no Paramount Plus. Foram revelados os 6 filmes pré-selecionados pela Comissão da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para representarem o Brasil no Oscar. Entre esses 6 filmes, eles vão escolher um que vai ser enviado para ser o representante do Brasil no Oscar nessas grandes premiações. E os filmes são Estranhos Caminhos, do Guto Parente, Noites Alienígenas, do Sérgio Carvalho, que esse foi inclusive o vencedor do Festival de Gramado, né, de Cinema de Gramado, do ano passado. Nosso Sonho, do Eduardo Albergaria, que é o filme do Claudinho Bochecha. Pedágio, da Carolina Markowicz. Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, um diretor fantástico, diretor de Bacurau, Aquários, enfim, um cara foda. E Urubus, do Cláudio Borelli. Esses são os indicados. Já tô colocando todos eles na minha lista pra assistir. Prestigiem o cinema nacional, porque o cinema nacional é foda, embora ultimamente, né, principalmente no governo passado, teve um investimento pífio e principalmente para as premiações quase nenhuma campanha, nenhum interesse da gestão anterior do Brasil, mas estou muito feliz que todos esses filmes parecem muito bons. Até esse do Claudinho Bochecha, que é um filme que a gente tem recebido muito release da produtora nos nossos e-mails, eu tô bem curioso e torcendo para esses filmes, principalmente esse ano, serem indicados ao Oscar, porque faz tempo, né, que o Brasil não recebe alguma indicação no Oscar. Se não me engano, a última vez foi em 2019 ou 2020 que o documentário como é que o documentário Democracia em Vertigem foi indicado, documentário muito bom, Netflix, assistam, que é muito importante, indicado, mas faz um tempinho que o Brasil não recebe nenhuma indicação ao Oscar. Sim, faz bastante tempo, e curioso também que você citou, e eu concordo plenamente, ainda, né, infelizmente, tem uma galera muito grande que tem um preconceito contra o cinema nacional, acha que o cinema racional é foda, acha que o cinema nacional se resume a comédias românticas ou filmes sobre crimes, e não é só sobre isso. O nosso mercado, apesar dele não ser tão rico quanto o mercado americano em investimento, mas ele é muito rico em pessoas capacitadas, em criatividade, né? O brasileiro, ele é muito bom nisso, em se reinventar e fazer grandes coisas com menos recursos do que outros mercados por aí, e provavelmente também a gente deve receber convites aí futuros para outros filmes nacionais, e esses filmes também estão na minha lista. Assim que saiu esses pré-indicados, né, a concorrer ao Oscar, eu coloquei eles. Eu confesso que eu não assisti nenhum, mas eu gosto muito do diretor de Aquário, né, o Kleber Mendonça Filho. E a maior crise dessa semana foi uma matéria, se não me engano, na Vanity Fair, ou na Vulture, eu não lembro qual revista, dando um grande exposed no Rotten Tomatoes, onde eles falaram que uma empresa de PR, né, estava contratando, estava pagando certos jornalistas eles publicarem críticas positivas de certos filmes que estavam sendo lançados. Teve um filme chamado Ofélia, inclusive, que foi que pontuaram que esse era um dos filmes que chegou a pagar, acho que um filme meio independente, que tava pagando pessoas, que a galera tá pagando uns críticos, por exemplo, inclusive depois que saiu essa notícia, ou a página do Ofélia no Rotten também foi derrubada, eles derrubaram a página desse filme, e, cara, tem vários comentários, vários posts, assim, que eles, uma reportagem muito boa, inclusive, que eles falam dessa manipulação, e assim, a gente, obviamente, eu, Bruce, várias pessoas sabem disso, tipo, que isso existe. Por exemplo, a Warner
os estúdios no geral, mas a Warner é um estúdio que eles, por exemplo, tem uma tática pros filmes deles que eles sempre selecionam certos críticos e jornalistas que são mais tendenciosos a dar críticas positivas. Eles sempre chamam esses caras pra serem os primeiros a assistirem os filmes e darem as impressões deles, né? Pra sempre sair com por isso que os filmes abrem com notas altas e depois vão caindo, né? Então os estúdios eles são cheios dessas táticas e isso não chega a surpreender a gente, mas é interessante que foi a primeira vez que o Rotten Tomatoes teve esse exposed gigante. Não é uma culpa do site, obviamente o site é só um agregador de críticos, mas, por exemplo, eu acho que eles deviam sim fazer um exposed de quem são esses críticos que estão sendo pagos, e pra esses caras, né, terem a carteira revogada, porque não, isso é muito antiético e realmente não deveria ser feito, né? A gente do Fórum Nerd, por exemplo, nunca recebeu nenhuma chamada, nenhum dinheiro, nem nada pra escrever críticas positivas, mas até mesmo coisa de cabine, por exemplo. A gente recebeu cabine digital de alguns filmes. Escrevi de um filme alemão, um filme alemão que se estreou esse ano. Achei o filme horrível, detonei o filme na crítica. Então a gente, por exemplo, não tem essa questão de falar bem só porque tá indo em cabine, essas coisas, mas infelizmente temos jornalistas e críticos que não pensam assim, né? Então é bom que tá rolando esse exposed, que é o que a gente sabia que era feito, né? Mas agora tá sendo escancarado. Sim, na verdade a gente sempre imaginou que isso existia, mas a gente não tinha o fato, né? A gente não tinha a prova, não tinha como você chegar e falar, isso existe, é assim que funciona e agora tem, né? A gente sempre imaginou. O Charlie mencionou sobre cabine, é interessante que quando um veículo, né, no nosso caso o Fórum Nerd, que também recebe, a gente geralmente só vem com uma regra. O pedido que é, se tiver, né, que é o embargo. O que é o embargo? Ele é, por exemplo, o filme vai lançar dia 10, a gente vai assistir dia 1, e sei lá, um exemplo, tá? O filme só permite que as críticas sejam postadas a partir, sei lá, do dia 6, por exemplo. Aí a gente vai ter que respeitar e só publicar a partir do dia 6 que eles passarem. De resto, não existe nenhum tipo de influência. Eles não pedem para elogiar o filme, eles não pedem para falar de algum assunto específico do filme. Eles só te convidam, seja se for presencial, cidade X, filme tal, tal horário. E se for online, te manda um link, você tem um tempo para assistir esse link. Geralmente eles te dão umas 36, 40, cerca de 36 ou 40 horas. Ali você vai assistir o filme, se não tem embargo, você fala o que você achou e a distribuidora, o estúdio, não tem impacto nenhum nisso, né? Mas é curioso, eu e o Charlie, a gente estava conversando um pouco em off sobre esse assunto aqui, não me pegou de surpresa, né? Eu acho que eu e muita gente sempre imaginou que isso existia, e eu só acrescento também o que o Charlie falou, que deveria ser revelado quem é o crítico. Eu acho que não só o crítico, deve ser revelado o estúdio, o executivo, quem pagou também, tá? Eu acho que é os dois. Eu acho que os dois estão tão errados quanto, né? Também não é só o crítico que recebeu o dinheiro. Quem deu o dinheiro pro crítico tá tão errado quanto, pelo menos na minha opinião. Não, sim, 100%. E eu acho que quem pagou talvez esteja até um pouquinho mais errado do que quem recebeu, mas não sei, tá? Não sei. Não, os dois eu acho que são igualmente ruins, mas eu também acho que tinha que ter esse exposed sim, porque é pior porque eu acho que o do crítico acaba sendo um pouquinho pior, talvez, porque isso mancha a credibilidade de uma classe inteira, tá ligado? Então, eu acho que é o maior problema, porque né, o crítico já é uma classe até um pouco atacada e desconfiada, vai acabar sofrendo mais por conta desse tipo de gente. E não deveria, vamos falar a verdade, não deveria receber nenhum convite, não deveria participar de mais de cabines, e nem escrever mais críticas pra internet, né? Devia ter a carteirinha deles revogada completamente. Sim, sim, concordo. Deveria simplesmente procurar outra coisa aí pra fazer e não se envolver mais com isso, porque assim, muita gente duvida ou diminui ou, enfim, menospreza a classe. Tem cada tipo de pessoa alega algo diferente quando quer reclamar de críticos, mas ninguém para pra pensar que, pô, o crítico tá lá, ele vai assistir a maioria dos filmes, muitas vezes filmes que ele não teria interesse de ver, de pagar um ingresso pra ir no cinema ou assistir na sua casa, e ele tá lá assistindo pra dar as opiniões dele, pra falar o que ele achar, e de certa forma pra divulgar o filme, que é isso que ele tá fazendo, mesmo quando você está criticando algo, criticando o que eu digo realmente falando mal. Querendo ou não, você também está divulgando, você está levando o nome dessa produção pra frente. Então, assim, não é essa profissão que todo mundo acha, tem muita gente boa, como qualquer outra, tem alguns, infelizmente, que são maus profissionais, mas todas as profissões são assim, não dá pra fugir, e realmente deveriam divulgar esse cara, ou já que não divulgar, pelo menos, querem fazer por trás das cortinas, mas pelo menos ele deveria ser afastado e procurar outra profissão para seguir a vida. Nessa semana saiu uma notícia que eu também noticiei lá no site por escrito, que a franquia Piratas do Caribe estará de volta, né? Já tem roteiros finalizados, né, pelo Craig Mazin e pelo Ted Elliott.
Elliott. Pouco ainda foi divulgado, a gente não sabe se vai ser um Pirata do Caribe 6, né? Se, sei lá, vai ter a volta ou não do Johnny Depp, por exemplo, ou se vai ser um filme, né, recentemente tinha diversas notícias, né? Várias noticiadas no nosso site também, de um novo projeto com a Margot Robbie. Esse projeto ele foi cancelado, né? Com o tempo. Mas o importante é que o Craig Mazin disse que os roteiros já estão finalizados, né? Ele aconteceu antes da greve dos roteiristas e agora vai ter que aguardar, né, a greve dos atores, o que vai acontecer, o encerramento disso, para anunciarem datas de filmagem, para anunciarem também o elenco e para a gente saber melhor exatamente o que vai ser. Se vai ser um Piratas do Caribe 6, se vai ser um reboot, se vai ser um soft reboot, se vai ser um derivado, enfim, essas informações a gente realmente não tem, né? Não foi divulgado. Você gostaria de ver coisas novas, Charlie, de Piratas do Caribe? Eu gosto porque Piratas do Caribe era muito legal. Eu queria o retorno do Gore Verbinski como diretor. Ele é o cara que... Lembrando que ele dirigiu, né, até o No Fim do Mundo, né, os 3 primeiros. Ele é o pai dessa franquia, basicamente. Sim. Eu queria muito que o filme da Margot Robbie tivesse saído do papel, porque, né, principalmente agora que ela tá em alta, seria interessante. O Craig Mazin é um baita roteirista, o cara fez Chernobyl, o The Last of Us. Eu gosto de Piratas do Caribe. Não queria ver o Johnny Depp de volta, porque, né, o Johnny Depp, foda-se ele, é um cara super escroto. Deixa ele lá fazendo filme europeu lá, lá ninguém se importa com o que as pessoas fazem, aparentemente. Deixa ele lá fazendo aqueles filmes que ninguém vê, tá ótimo. Mas né, vamos ver, né? Vai depender muito também de quem a Disney contratar pra dirigir esse filme, porque se vai ser um reboot ou não, quem sabe um filme isolado, dentro da franquia, mas isolado. Mas vamos ver, né? Aguardar mais detalhes. Lembrando que o Tron era um filme que eu tava bem ansioso e a Disney contratou o Jared Leto e diretor horrível, então não adianta nada. Né, mas vamos ver o que vai sair desse novo Piratas do Caribe. Eu também gosto muito da franquia, mas eu detestei o 5, né, A Vingança de Salazar, eu odiei aquele filme, e eu lembro que já na época, né, já tinha uma série de polêmicas envolvendo o nome do Johnny Depp, então nos próprios trailers a imagem do Jack Sparrow quase nem foi usada, se alguém tiver curiosidade aí, for muito novo na época não lembrar, assistam os trailers, quase não se tem o Jack Sparrow nele, pra se ter uma ideia, então acho pouco provável também que tenha a volta dele, o envolvimento dele aí nesse novo projeto. Ele ganhou com um ponto também, você lembra disso? Sim, também. Ele não decorava as falas dele, ele tinha que pôr um ponto na orelha. E Pra o falar a pessoal ia frase. passando para ele qual que era a frase, tava num momento bem complicado. Mas apesar disso, né, eu gosto do quarto filme, apesar de muita gente não gostar, mas sei que o Charlie, que grava aqui comigo, também gosta. A gente já conversou outras vezes, mas não tenho tanta expectativa, não. O quinto filme me desanimou bastante aí com essa franquia, Piratas do Caribe. E agora vamos para os trailers da semana. Essa semana tiveram muitos trailers mesmo, que na semana passada. E começar com o trailer do ano, do filme do ano, The Boy and the Heron. Finalmente saiu o teaser desse filme novo do Hayao Miyazaki. Já foi confirmado que isso não vai ser o último filme dele, ainda bem. O filme já estreou no Japão, foi um sucesso, já tá passando nos festivais, todo mundo falando que é incrível, que é um filme maravilhoso do Miyazaki, como até um pleonasmo falar que o filme do Miyazaki é maravilhoso, que é uma excelente despedida dele, mesmo que acabe se acabar sendo o último filme dele, tá ótimo, que é um filme que fala muito sobre como você vive a vida. Então, cara, trailer lindo, o visual maravilhoso, cara, já me arrepia inteira a música. Como é bom ver um filme novo do Miyazaki e do Studio Ghibli, né, que faz tempo que eles não fazem um filme novo. Então, já é o filme mais aguardado do ano. Infelizmente aqui no Brasil, essa bosta de país demora pra lançar os filmes aqui, vai sair uma sessão dublada às 10h30 da noite, eu já tô até com... Vai cinema, não tem como. Eu vou me segurar pra não ver quando sair no digital, vou procurar ver no cinema, porque é o Miyazaki, talvez o último filme dele, talvez ele faça outro, né? Embora ele queira fazer, não sabe se ele vai conseguir. Mas que trailer lindo, estou muito ansioso. Viu, se não viu, não vai E eu tô ver. esperando você falar do trailer do ano, do trailer do filme do ano. Não, você não falou dele, você falou de um filme qualquer. Qual que é o filme do ano? É um filme qualquer de um dos maiores diretores de todos os tempos, né? Entendíveis. Desconheço. Porque a Desconheço. animação, você tem um desrespeito grande com a animação. Inclusive, você ia adorar os filmes do Studio Ghibli. Porque são filmes que eu acho que, principalmente, tem os do Miyazaki, assim, você ia gostar muito, mas você tem esse rancinho com a animação. Eu creio que o Bruce vai ter gostado também, que é o Máfia da Dor, que é o novo filme do diretor dos Animais Fantásticos, né? Fez aquele filme do Tarzan horrível, né? Um novo filme da Netflix com o Chris Evans e a Emily Blunt.
Parece uma merda, na verdade, como todos os filmes desse diretor, que eu nem lembro o nome dele. Nem lembro o nome dele, que Não, eu não dirigiu lembro o nome os dele. Eu Harry lembro Potter. que ele dirige a partir do quinto, né? O quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, os três Animais Fantásticos, né? A porra desse filme do Tarzan. Mas diferente de você, você comentou isso em off também. Você fez essa mesma piada, eu deixei pra comentar aqui. Eu não gostei. Eu não gostei do trailer. Não que eu tenha odiado, nada disso. Assim, não é nada que eu olhe e falo, nossa, é interessante, vou assistir esse filme, não. Ele não me deu nenhuma sensação, mas eu tô com você também. Eu acho ele um diretor tão meh que eu não lembro o nome dele. David Eu lembro que Yates, ele acabei dirigiu de A ver Ordem da aqui. Fênix, ele David dirigiu Yates. David Yates, isso, boa. Né, do quinto ao oitavo Harry Potter, os três Animais Fantásticos, o filme do Tarzan, e não lembro também mais se ele dirigiu alguma coisa. Confesso, são os filmes que eu lembro. Dos filmes do Harry Potter, apesar de eu não gostar, eu não sou um cara que gosta tanto de Ordem da Fênix, mas eu gosto dos três últimos filmes. Ali eu acho que ele fez bons trabalhos, mas depois eu acho que ele entrou no piloto automático em Animais Fantásticos, e do Tarzan eu não vou nem comentar, apesar de valhar o registro, né? Tem a Margot Robbie no elenco do filme como a Jane. E o Alexander Skarsgård como Tarzan. Mas também teve o trailer de Monarch, né? O primeiro teaser do Monarch, aquela série lá do Godzilla, né? Do Monsterverso, conectado com os filmes que a Apple tá fazendo. E você viu esse trailer? Que eu vou ser bem honesto, eu não tive muito interesse, não. É curioso que, né, em off também, a gente conversando, ele sempre usa, eu sei que você não viu nada, tal, a gente conversando e aqui estamos nós, né? Ele não viu. Eu vi, eu sou um cara, você também, com o tempo, eu acho que eu fiquei isso primeiro, mas hoje eu não sou mais um assinante, né, da Apple TV Plus. Eu acho que você continua, né, assinando. Assim, faz um ano que eu assino a Apple TV Plus sem pagar nada, né? Que a Apple, todo mês eles dão, tipo, eles lançam alguma coisa e eles falam assim, toma aqui. Aí se você, pra aproveitar que esse lançamento aqui tem 2 meses, a gente tá dando 2 meses grátis, né? Então, 2 meses grátis em 2 meses grátis, faz um ano que eu tenho a Apple e eu não paguei Ah, mas nada. é justo. Você não tá fazendo nada ilegal também. Você tá Não, pegando o sim, benefício que eles te dão. Justo. sim, Justo. sim. Eu assisti o trailer sim, Charlie. Diferente de você, eu não sou um cara tão fã, né? Da franquia Godzilla, que é a sua favorita. Mas eu achei o trailer bem ok. Assim, o trailer me parece legal, mas eu também já digo, eu não tenho interesse algum em assistir essa série. Algum mesmo. Eu só assistiria essa série se fosse algo relacionado ao Fórum Nerd mesmo. A gente vai fazer um podcast. Putz, só tem, sei lá, tem poucas pessoas. Ok, vou assistir para gravar, algo assim, mas por minha vontade, que seja uma curiosidade minha, eu não assistiria. Só uma pergunta: você não viu por opção ou você não viu por falta de tempo o trailer? Ou por falta de interesse mesmo? As três, as três. Antes agora de gente gravar, eu fui ver uns dois que eu não tinha visto. E eu olhei e falei assim, preguiça. Mas eu também não tive muito tempo. Eu sei que, assim, a gente já comentou antes, eu fico interessado um pouco pelo Matt Fraction, que vai ser um roteirista de quadrinhos, que eu gosto muito que ele tá envolvido nessa série. Ele é um dos roteiristas. Mas, sei lá, preguiça de série do Godzilla. Teve também o trailer de The Royal Hotel. É um filme que a gente chegou a comentar em algum pauta quente antigo. É um filme que eu fiquei bem surpreso, porque eu tinha lido a sinopse, eu achava que ia ser tipo meio que um terror, um thriller mais pesado, mas não, é um drama, assim. O trailer é muito bom, o filme tá indo muito bem nos festivais, com a Julia Garner e a menina lá do Punho de Ferro, a Jessica Henwick, né? Então eu tô bem curioso. O trailer tem uma vibe mais drama com thriller, né? Com ela chegando nesse hotel, nesse lugar, e as pessoas meio que destratando elas, e esse clima, assim, do subúrbio americano, né? Do interior dos Estados Unidos. Eu gostei do trailer. Eu também gostei do trailer. Ele passa assim aquela coisa de um ambiente hostil, de um ambiente onde dá a sensação de que ela não é bem-vinda, assim. Eu achei bem interessante. Eu não tinha ideia nenhuma do que esperar do filme e tal, mas quando vi o trailer, gostei. Parece ser bem legal, sim. Ela tá em Punho de Ferro, né? Você comentou a série que o Avast chama. Sim, Punho de Ferro. Ela fez Game of Thrones e o último, lá, o Glazão, né, também. Isso é bem legal, mas ela, infelizmente, a parada mais de destaque dela acho que foi o Punho de Ferro. Sim. Mas é bacaninha. Mas o trailer é legal. O filme parece ser promissor. Sim, eu não ligava muito pra ele e fiquei curioso. Teve também o trailer de Origin, o filme da Ava DuVernay, com o John Bernthal e aquela atriz que eu sempre esqueço o nome dela, que é um nome muito complicado. É aquela atriz que tava em Lovecraft Country, concorreu ao Oscar pelo King Richards. É um trailer bem legal, parece a volta da Ava DuVernay a fazer filmes bons, coisas boas. É bem bonito, assim, também o filme foi bem elogiado nos festivais. O trailer também bem legal, de Origin, é interessante, né, que a Ava DuVernay, uma diretora que eu gosto bastante, que eu acompanhei bastante, mas que ficou meio sumida, fazendo algumas coisas questionadas, teve alguns projetos dela que acabaram sendo anunciados, que não foram pra frente, mas interessante, legal. Se você não citou o nome da atriz, você que tem uma pronúncia
pronúncia, né, de outras línguas bem melhor do que a minha. Não serei eu que vou tentar, senhor Henrique Gabriel. O trailer do Indie Bike Riders é um filme que a gente tem noticiado faz tempo no Fórum Nerd. É o filme do Jeff Nichols, é um diretor que eu não gosto muito, mas é um cara que as pessoas gostam bastante. O filme foi muito bem nos festivais, mas esse trailer, ele foi um trailer que foi meio polêmico, que eu vi assim, parece legal, um trailer meio de motoqueiros, né, meio baseado em histórias reais, assim. Tem um elenco muito bom, o Tom Hardy, a Jodie Comer, o Austin Butler, né, o Michael Shannon, que tá em todos os filmes do Jeff Nichols, o Boyhood Holbrook, acho que é o nome dele, que é um ator bem legal também, o Mike Fish, né, o que tava no Amor Sobre Amor. Parece legal, mas, cara, quando o Tom Hardy começa a falar com aquela vozinha que ele fica fazendo em todo filme, tem sempre uma vozinha estranha, e assim, cara, eu só Parece comecei a rir. que ele bate um dente no outro quando vai falar, sabe? Quando não abre a boca, assim. Não, A voz dele me dá uma agonia também. não, no Venom ele faz uma vozinha afetadinha, assim. E foi muito engraçado porque essa semana, depois que esse trailer saiu, a Netflix soltou um trailer de uma série documentária, tipo, dessas de animal, da vida, sabe, assim, vida animal, que é narrado pelo Tom Hardy. E é muito diferente, sabe? Então porra, por que ele não faz a voz dele normal? Ele tem que ficar fazendo esses sotaques, assim, essa vozinha afetadinha toda hora. Mas sei lá, fiquei meio decepcionado com esse trailer. Principalmente era um filme que as pessoas estavam falando muito bem. Esse é um dos trailers que eu comentei com você também, que eu não vi. Você até comentou, né, que ele gerou polêmica essa semana, mas eu confesso que eu não vi, então eu não tenho muito o que opinar se eu gostei ou não. Uhum. Teve o trailer de Gen V, um trailer final, a série estreia no mês que vem. E o Bruce não viu porque ele não vê The Boys. Eu também não assisti porque eu estou interessado nessa série, mas eu não quis ver esse trailer. Falei assim, não, a série já estreia mês que vem, eu tô bem, tá ligado? Quero ver ela, mas não preciso desse trailer, mas saiu, fica aqui registrado. Você que acompanha, não foi o primeiro trailer, provavelmente é o último, né, de Gen V. Não, tiveram uns 3 trailers já. Tem bastante coisa nessa série. Sim. Eu não acompanho The Boys, então eu também não. Esse trailer eu deixei passar. Pra encerrar, 2 trailers que saíram essa semana. Um foi o Godzilla Minus One, que é um filme lá do mesmo estilo do Shin Godzilla, da mesma produtora do Shin Godzilla. E, cara, muito foda. O visual tá muito bonito. Os caras fazendo finalmente um filme do Godzilla que dá pra você ver as coisas, que eles estão caprichando no visual. Uma grande semana pro Godzilla, né? Sim, uma grande semana. Esse trailer eu gostei mais do que da série da Apple. Eu achei mais legal e eu fiquei impactado um pouco com o visual. Assim, eu achei o design muito interessante, o visual muito interessante. Mas, de novo, não sou tão fã do Godzilla, mas me deu curiosidade. Assim, eu acho que, pra mim, eu entendo que a função do trailer, pra mim, ela é saciar um pouco a ansiedade da gente pra alguns filmes e despertar a curiosidade de outros filmes, talvez, que a gente tinha longe, assim, na nossa cabeça, de repente não lembrava ou não sabia que existia, e esse filme serviu isso pra mim, assim. Ele me deixou com vontade de ver e provavelmente eu assistirei sim. Eu também curti o trailer. E eu tô achando estranho que eu e você estamos concordando em muita coisa aqui, Sr. Charlie. Eu tô ficando preocupado. Não, infelizmente tem momentos em que o herói, né? Eu, no caso, e o vilão tem que se unir. Então isso acontece bastante. Só que você falou ao contrário, né? É bom deixar no registro, assim, porque você mentiu. O herói, obviamente, sou eu e todos sabem. Sim, sim. Obrigado por concordar. Você é o herói do Megamente, do final do Megamente. Tá bom, Lex Luthor. E é muito bom porque você não tem essa referência porque você não vê animação. Então você não sabe do que eu tô falando. Não, essas referências suas são horríveis. Não. Na próxima deu uma referência melhor. Caraca, olha aí, o cara falando que Megamente é ruim e depois Não, eu eu sou falei que a vilão. referência é horrível. Eu não assisti Megamente pra falar se é ruim. Entendi Eu sou diferente de você, Charlie. O que eu não assisto, eu não comento. Eu não falo mal de coisas que eu não vi. Você não vê. Senão você não vai poder falar mal de nada, né? Que você não vê nada. Não vejo nada, não. Tá bom. Tá bom, vilão. Mais ataques, mas eu sobrevivo. E deixa eu perguntar, você viu a Fuga das Galinhas? Vi o trailer e, curiosamente... Não, você viu o filme? O Não, vi só o trailer, não, eu não assisti. Caraca, eu já contei várias vezes a minha história de animação. Quando criança, eu era um assíduo por animações, principalmente as que eu tive mais contato, que eram animações da Disney, né? Nos anos 90, como A Bela e a Fera, O Rei Leão. Você já falou isso, é muito bom, porque eu tô me sentindo que nem aquele filme de tribunal em que o cara, o assassino, acaba confessando o crime, né? Você pagando de herói não é confessando que não viu Fuga das Conforme Galinhas, não vê eu fui nada. ficando adolescente, eu fui abrindo mão, perdendo um pouco de curiosidade pelas animações e fui focado muito mais em assistir os filmes. Não, adolescente, eu tô falando isso de quando eu tinha 13, 14 anos. Adulto E mesmo. hoje eu tenho uma filha. Por ter uma filha, eu acabei voltando um pouco mais para animações, assisti algumas coisas, por exemplo, Essa coisa de criança, né? que eu não assistiria. Do Fórum Nerd acabou de admitir que animação é coisa de criança. Não é criança, mas animação eu acho que ele é a porta de entrada para uma criança nesse mundo. E isso é fato. Bom, A gente começa. Ou quer dizer que com 3 anos de idade você queria ter assistido o Taxi Driver para entrar assim no mundo do cinema? Não.
Que comparação é essa, tá ligado? Depois que o Bill se falou que não gosta de animação, teve esse trailer da Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets, que é a continuação 20 anos depois, finalmente vai ser a continuação. Cara, que delícia, um trailer muito bonitinho, aí voltar pra esse mundo, com esse visual acho que é da Aardman, né, do estúdio que faz essa animação em stop motion. Então, muito animado, eu fiquei muito feliz, porque eu gostava muito da Fuga das Galinhas quando era criança. O trailer tá parece bem legal, então estou bem animado. Vai estrear agora em dezembro na Netflix, então vai ficar fácil pra todo mundo assistir. E rumores da semana, essa semana a gente teve alguns rumores bem legais. Aparentemente o Sam Raimi é o favorito para dirigir Guerra Secreta, né, o filme lá dos Vingadores sendo feito pela Marvel. Não sei se eu gosto muito, porque eu queria o Sam Raimi mais low profile, tá falando de personagens menores, mas bacana, né? Eu gosto muito do Sam Raimi. Ele é o que salva o Doutor Estranho 2 de ser um filme ruim, a direção dele. Mas vamos ver, né, se isso é verdade, porque vai demorar muito pra esse filme sair do papel. Sim, vai demorar bastante. E eu também não sei se eu gostei da ideia, porque eu sempre imagino o Sam Raimi, quando trabalhando com heróis, trabalhando num filme solo de algum herói e suas continuações, obviamente, e tal. Mas não trabalhando num filme tão grandioso. Eu não sei muito o que esperar. Eu acho que não casa muito com a característica dele de fazer cinema. Mas também ele é um grande diretor e pode ser que ele se adapte muito bem e cale nossa boca. Mas eu não sei muito o que esperar, não. Mas também não sei se é um rumor tão confiável assim, se é um rumor mediano. Enfim, a gente vai ter que aguardar. E se for rumor ou não, né? Se isso se confirmar também, eu acho que deve demorar um pouco pra isso sair. Sim, e aparentemente, falando no Guerra Secreta, o Deadpool 3 vai ser um filme que vai, né, ser uma ponte com Guerra Secreta, que o filme vai tratar das realidades colapsando, a TVA pegando alguns heróis desses mundos que estão morrendo e formando uma equipe numa nova terra, e no Battleworld vai ter o Battleworld, que era o lugar lá que tinha o Beyonder, os quadrinhos. E o Wolverine foi o herói escolhido do universo da Fox, que vai estar preso com o Deadpool no começo dessa aventura deles. Basicamente isso. A gente vai ter o Deadpool e o Wolverine e outros personagens tentando salvar o universo deles que estão morrendo. Então, ok, né? A gente já falou várias vezes que a gente não tá muito empolgado pra esse filme do Deadpool. Mas assim, mas esse humor pelo menos aparenta que pode ser que ele dê uma importância maior pro Deadpool, que eu acho isso bom. Eu gosto bastante do primeiro Deadpool, eu até gosto do segundo, eu não sou um hater do personagem, nem da franquia, mas eu achava assim, eu tinha a impressão desse terceiro filme ele ser, sei lá, só um filme pra dar um jeito de trazer o Hugh Jackman de volta, e se ele tiver alguma história assim, que pode ser importante pro futuro, beleza, acho interessante dar um background maior pro filme, pra mim, se isso se confirmar, acho que vai ser legal. E indo pra The Last of Us, a gente comentou que tinha aquela outra atriz que aparentemente era a favorita pra interpretar a Abby. Mas surgiu um rumor estranho essa semana que aparentemente a Florence Pugh é uma das favoritas junto com essa outra atriz pra interpretar a Abby na segunda temporada. Não sei o quanto disso é real, mas o Craig Mazin até falou essa semana que já escalaram a atriz da Abby, então, né, vamos ver o que vai acontecer. Eu gosto muito da Florence Pugh. Assim, eu não vou ser aquele cara chatão que vai falar, mas não parece nada com a personagem. Blá, blá. Não serei esse cara. Gosto muito da atriz, mas não sei também. Eu olhando assim, eu não vejo cara disso ser muito real, não. Não sei se o Charlie tem essa mesma sensação. Eu acho que isso não vai se confirmar. Eu acho que ela é parecida. Eu achei que ela é um pouco velha demais pro papel. Mas eu não acho não muito. Eu acho que ela tá bem parecidinha com a Abby. A outra atriz era bem mais parecida, realmente. Mas que a gente comentou, acho que em um ou dois pauta quentes passados. Mas vamos ver, vamos ver. E pra finalizar a parte de rumores, o The Movie Critic, que vai ser o último filme do Tarantino, o próximo último filme dele, que vai se filmar em Los Angeles. Né, vamos ver se vai esperar essas greves passarem. Mas o filme vai ser, aparentemente, o Tarantino está interessado no Paul Walter Hauser, aquele ator lá do Eutônia, assim, um ator bem legal, inclusive. Ele fez muito sucesso agora naquela minissérie da Apple, Blackbird, que ele interpreta um serial killer que tá na prisão. Ele é o favorito pra estrelar esse filme. Esse filme vai ser sobre um cara que existiu na vida real, que ele era um crítico de cinema que escrevia pra uma revista pornô nos anos 70. Um cara, tipo, super escroto, mas engraçado e que escrevia muito bem. O Tarantino gostava desse cara. É um cara super desconhecido, assim, mas que ele não revelou o nome desse cara. Mas vai ser sobre esse crítico de cinema. Então eu estou bem curioso. Tem
é muita cara do Tarantino pegar uma figura dessa e transformar num filme, principalmente com os últimos projetos dele. Então eu tô muito animado pra esse filme. Eu também tô bem animado pra saber se isso vai se confirmar ou não, também pra saber o restante do elenco. O Tarantino gosta de trabalhar com elencos grandes, né, e grandes atores. Praticamente todos os seus projetos foram assim. E animado porque assim, será, né, o que tudo indica, e isso provavelmente vai se confirmar, é o último filme do Tarantino, então eu acredito que o Tarantino também deve estar se preparando muito pra entregar um puta filmaço, como ele sempre entregou, né? Eu não acho nenhum filme ruim do Tarantino, todos os seus anteriores, e não acho que é agora também que ele vai fazer, e tem tudo, e assim, a história é bem maluca também, bem a cara do Tarantino, né? Quando você lê essa sinopse, você já imagina o Tarantino escrevendo os roteiros e dirigindo isso, é a cara dele, eu tô bem animado. Exatamente. Partindo agora para as rapidinhas. Stray, que é aquele joguinho do gatinho robô assim que saiu, acho que ano passado ou foi esse ano, que o Arthur até trouxe crítica pro Fórum Nerd. Um jogo que todo mundo falou que é muito legal. Vai Foi ganhar um 2022, filme. né? Esse jogo é de 22. 22? É isso mesmo. Vai ganhar um filme, né? Uma animação para os cinemas, feito pelo estúdio Annapurna, né? Não tem data de estreia nem nada. Mas legal, né? Um jogo que eu vi umas gameplays, parece bem legal e tem uma história bem bonitinha. E o ator Percy Hines White foi removido de Wandinha, aparentemente. Eu vi muita gente comemorando, porque, finalmente não vai ter mais esse personagem que tinha um triângulo amoroso meio ruim, assim, na série. Mas, assim, gente, ele foi removido porque o ator foi acusado de abuso sexual e pedofilia, né? Então, é complicado. Aparentemente, ele vai ser removido da série, ainda bem. Então, a segunda temporada deve ser filmada logo que essas greves acabarem. Saíram as primeiras imagens de Dream Scenario, é um filme da 24 com o Nicolas Cage, onde ele interpreta esse professor que começa a aparecer no sonho de várias pessoas do nada e ninguém sabe o que tá acontecendo. É um filme que parece bem legal. O Nicolas Cage tá com um visual bem diferente e estou bem curioso. E, por fim, pra acabar esse programa, o último filme do Jorge Romero, o diretor lendário do cinema, cara que fez, né, vários filmes de terror de zumbis, o cara que basicamente inventou esse gênero, né, o último filme dele, né, infelizmente ele faleceu em 2017, aos 77 anos, mas ele deixou rascunhos do último filme dele, que é o Twilight of the Dead, e o roteiro foi finalizado, né, pela esposa dele e outros amigos, e agora vai estar em produção, né, o filme contratou o diretor, que vai ser dirigido pelo Brad Anderson, de O Operário e Pacificador, né, ele dirigiu o episódio de Pacificador, Titãs, né, um diretor mediano, mas eu achei até uma escolha bem inusitada, e ele vai dirigir esse filme ele conseguiu a aprovação do SEG, né, do sindicato de roteiristas e de atores, então ele já tá escalando o elenco e vai começar a ser filmado nas próximas semanas, e ele vai ser basicamente uma versão moderna que vai encerrar toda essa saga de filmes de zumbis do Romero, onde a gente vai acompanhar os últimos seres humanos vivos, né, que vivem em meio a esse apocalipse zumbi, que estão em uma ilha, então vai ser o fim da humanidade numa ilha de zumbis. Estou bem curioso pra esse filme, que eu gosto muito do Romero. E com isso, vamos encerrar o programa. Muito obrigado, Bruce, por ter participado aqui comigo. É sempre muito legal gravar o Pauta Quente e a gente tá tendo uma resposta muito boa das pessoas que estão gostando bastante desse programa. Eu que agradeço novamente o convite, Charlie, obrigado. Também acho muito legal gravar o Pauta Quente, apesar de você não reconhecer alguns esforços que eu faço para estar aqui e tal. Mas é vilão, né? Vilão, a gente só espera vilanices e você entrega exatamente o que a gente espera disso. Obrigado pelo convite, obrigado por mais um Pauta Quente. Semana que vem a gente tá de volta. Obrigado a todo mundo aí que nos ouve, nos acompanha. E posso dar aqueles recadinhos antes da gente encerrar, Charlie? Por favor. Pessoal, é isso, né? A gente tá se despedindo de vocês, mas antes, né, é sempre bom enfatizar, não deixem de acessar o nosso site, o forumnerd.com, o Oco Acento Agudo, onde essas notícias que a gente comenta aqui e outras também, a gente posta todos os dias, além de críticas, artigos e textos sobre os principais lançamentos da cultura pop. Siga a gente lá no Instagram e no TikTok, no @forumnerd. Siga a gente no Twitter também, no @nerd_forum, onde em cada uma dessas redes sociais a gente tem conteúdos exclusivos, né, para elas. Se inscreva em nosso canal do YouTube, o canal Fórum Nerd, dê like no vídeo, acompanhe nossos conteúdos, onde semanalmente aí a gente traz coisas bem legais para vocês. E não deixe também de seguir a gente no seu agregador favorito de podcast, seja Spotify, Deezer, Anchor ou qualquer outro que você preferir. Comente nossos conteúdos, acompanhe, que a gente faz isso para vocês e, claro, nos ajuda demais, né? Não deixe de nos seguir. É isso, pessoal. Obrigado, Charminho, de novo, viu? Isso, eu que agradeço. Então, muito obrigado, Bruce, por ter participado aqui comigo. E é isso. Até a próxima semana, pessoal. Um beijo, um queijo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Lex Luthor. Tchau.